Gente, eu tava aqui tendo uma levinha crise aqui comigo. Que assim, quando eu começo a me sentir meio mal, às vezes eu olho pra tudo que eu tô fazendo assim, eu falo assim, caraca, eu não mereço estar fazendo essas coisas, eu não mereço estar, entende? Aí o que acontece? Me dá vontade de tipo jogar tudo, queimar tudo assim, entende? Coisas materiais. E aí o que eu fiz agora foi trazer isso pra vida real. Aí eu tirei minha roupa pra ficar completamente nua. Naquele... É um processo meio de humilhação, pensando bem agora. Gente, sério. Vocês estão falando assim, por que você tá falando isso? Pra quê? Por quê? Porque eu sou desconhecida, entende? Só vocês vão saber. E também outra coisa. Eu não ligo. Tipo, a esse ponto, não ligo mais das pessoas saberem, porque é muito isso, né, gente? Todo mundo é doido, mas todo mundo finge que é normal. E aí é assim que começa a criar julgamento. Por quê? Porque todo mundo se faz de normal, mas no fundo todo mundo sabe que é estranho, e aí a gente começa a negar a nossa parte estranha, entende? Começa a negar as coisas que a gente esconde, até de nós mesmos. E eu não quero esconder nem de mim mesma, e nem de vocês, porque eu não quero passar uma imagem de uma pessoa maravilhosa, porque eu não sou uma pessoa maravilhosa. Meu amigo, eu tô aqui na Terra. Se você acha que eu sou uma pessoa maravilhosa, esquece, tá? Esquece. Eu tenho muito medo disso, inclusive, gente. Toda pessoa que tá falando atrás de uma tela corre o perigo de ela ser alvo de idolatria. E você pode ter um grau altíssimo de afinidade comigo, mas mesmo assim, isso não impede de um errar com o outro, sabe? Os defeitos não desvanecem. Enfim. E eu tava nua aqui, sabe? Tipo, naquela posição, assim, de pensando, assim, sobre a vida. E aí meu irmão entrou aqui no quarto bem no momento que eu comecei a colocar minha roupa de volta, que eu falei pra mim mesma, ok, eu acho que isso não foi um exercício que funcionou. E eu fiquei falando assim, caraca, mano, minha intuição. Enfim. Eu tô com vontade de falar, mas eu não sei o que. Eu já gravei, eu acho que uns 2 vídeos depois do último vídeo. Foi uns 3 vídeos que eu gravei e eu não postei, porque eu não sei se eu posto. É sempre assim, eu posto o vídeo e depois eu fico pensando 2 coisas. Será que estou sendo uma má influência? Porque quase todos os vídeos... quase todos os vídeos eu acho algum problema. Que pode ser um simples julgamento meu, porque aquilo que a gente mais julga às vezes, e pode ser a coisa que pode mais ajudar outra pessoa, entende? E assim, é muito isso. O que importa é a intenção, mas também assim, a interpretação é de cada um. E às vezes assim, você faz um vídeo, faz um trabalho, cria alguma coisa que você pensa, caraca, isso não presta, não vai servir pra nada. E aí acaba que é tipo, sei lá, aquela é a música do Nirvana que mais fez sucesso, entende? Tipo, Smell Like Teen Spirit. Então, você nunca sabe, entende? Se você tá ajudando ou não. Esse é o meu problema, entende? Porque eu tô preocupada se as pessoas estão vendo os vídeos e eu tô ajudando. E também tô preocupada se eu tô fazendo os vídeos e eu estou me ajudando, porque é uma via de mão dupla. Se eu quisesse só pensar no próximo, gente, eu não teria feito nem 90% dos vídeos que eu fiz aqui no meu canal. Só ia deixar tipo 2 ou 3. Tô falando sério. Se eu só pensasse, o que o público quer, eu não teria feito nem 90% dos vídeos que eu fiz. Não teria postado, chegado a postar. Isso já passou pela minha cabeça. Porque é óbvio que é uma coisa muito pessoal, entende? Minha, individual. E você nunca sabe se você está sendo julgado. O problema pra mim nem é o julgamento, na verdade. Porque isso, inclusive, o fato de eu ter criado esse canal é pra eu exercitar essa coisa do meu medo de julgamento, entende? De medo de exposição. Inclusive, eu sempre fui extremamente tímida, mas não é aquela timidez que você fala,
Ela só é quietinha. Não, querido, minha amiga, eu era calada. E isso é uma coisa que eu tenho desde criança, sabe? É uma mazela, é um bloqueio emocional que eu tenho desde criança, desde que eu nasci, entende? Eu era assim. Eu não falava nem com a minha mãe, tá entendendo? E a minha mãe, ela chegou a falar assim pra mim, olha, essa menina, essa criatura tinha 4 anos de idade, ela não falou um A. E de acordo com ela, né? Hoje ela já não sabe mais o real motivo. De acordo com ela, ela falava que ela... porque eu nasci no Japão, né? De acordo com ela falou que ela veio pro Brasil e trouxe nós dois, o meu irmão, pro Brasil pra ver se eu aprendia a falar. Eu lembro de eu estar na escolinha lá no jardim de infância e eu ainda continuava sem falar. Então, assim, desde que eu era bebê eu já tinha consciência disso, que eu não tava falando nada. Inclusive, eu lembro claramente de um episódio que era dia de festa junina. Eu tava com a minha roupinha de festa junina, de mãos dadas com a minha mãe na porta da escolinha. E eu tinha 4 anos de idade, com aquela cara de... E eu lembro de pensar comigo mesma. E chegar neste insight com 4 anos de idade. Nossa, peraí, eu só fico pensando comigo mesma, eu não falo nada. Eu não falo nada, e tipo... Eu não sei, sabe? Essa idade da infância é importante você desenvolver a fala. Eu não sei se é por causa disso que isso só piorou o bloqueio que eu já tinha, que já deve ser de vidas passadas, entende? Mas eu sempre esteve atrelado com medo de julgamento, medo de falar algo errado, medo de... Todas as coisas convergem para o fato e para o meu comportamento deste gênero. Então, assim, eu criei o canal exatamente pra eu me expor e... o meu chakra laríngeo, ele, tipo... Gente, é sério, eu tenho provas disso porque eu fiz uma leitura. E eu tenho chakra laríngeo... Eu tinha o chakra laríngeo muito bloqueado aqui. Tipo, se eu tivesse... Se um médium, sei lá, tivesse visto isso quando tinha 13 anos de idade, 12... Com certeza, tipo, meu chakra laríngeo nem existia, entendeu? Nunca existiu. E eu sou uma pessoa que nasceu exatamente pra ser comunicativa. Eu sempre fui comunicativa, entende? O meu elemento mais presente nessa minha constituição, dessa minha identidade aqui, é o elemento ar, que está completamente ligado à comunicação, entende? Então é só pra vocês verem como que as coisas mudam voltas. Tudo aquilo que eu sou é tudo aquilo que eu neguei. E, tipo, o meu pior medo, eu tenho que fazer dele a minha maior força, porque não tem outro jeito, entende? É o que eu sou. Enfim. Eu nem sei se eu vou gravar esse vídeo também, entende? Postar. Porque eu não sei se... Eu nunca sei se é uma coisa útil, entende? Eu tenho esse medo também de eu não saber se as coisas estão sendo úteis. Porque se for inútil, não é nem grande problema. O problema é que se for inútil no sentido de só servir pra evolução de alguém, entende? E apesar disso não ser um problema meu, entende? Diretamente, eu tenho responsabilidade pela influência que eu crio nas pessoas, entende? E eu tenho muita vontade de compartilhar o que eu sou ao mesmo tempo, entende? Só que eu não sou uma pessoa maravilhosa e feliz 24 horas do dia. Eu me considero uma pessoa feliz como ser humano, mas tipo, falando no sentido mais raso, as emoções ao longo do dia, pô, mano, eu tenho um monte de coisa que eu tenho que me virar e lidar e evoluir constantemente dentro de mim. Então eu não sei, sabe? Sei lá, gente. Então, assim, eu não quero que vocês tomem a Mika como exemplo. Tipo, a minha imagem de exemplo. Se você pensar melhor assim, olha, a Mika é tipo a cobaia que você tá estudando pra ver o comportamento humano. É exatamente o que eu faço com o canal. Eu fico vendo meus vídeos às vezes e eu tenho vergonha de olhar pros meus vídeos de novo. Às vezes sim, às vezes não. Aí eu fico lá concordando comigo, às vezes eu falo assim, caraca, não deveria ter falado isso. Eu às vezes fico com agonia de tipo, caraca, eu não falei tudo que eu tinha pra falar, essa mensagem tá estranha. Mas aí eu penso assim, quando é que eu vou fazer o negócio perfeito? Porque se for pra fazer tudo perfeito, eu acho que eu ia ficar meio... Eu poderia ficar com orgulho, assim, sabe?
muito alto. Então é melhor fazer as coisas meio perfeitas, assim, pra mim e pra vocês perceberem e a gente aceitar que é assim, entende? E não ficar alimentando expectativas fantasiosas de seres humanos que são iguais a você, entende? É muito provável que tenha gente que já olhou meus vídeos que seja muito mais evoluído do que eu, entende? Sem querer falar, sem falsa modéstia, sem querer falar mal de mim, sabe? Eu gosto muito de mim. E aí eu queria falar aqui porque tá chegando setembro. Desculpe a minha voz, tá? É que eu falei muito. Eu gravei tanto vídeo e hoje, particularmente, de novo, fui dormir tarde. Por quê? Porque começam a vir várias ideias na minha cabeça e eu sempre anoto tudo pra eu não esquecer. E aí eu fico lá gravando áudio comigo mesma e eu fiquei gravando áudio até 4 horas da manhã. Eu tô falando sério. E aí eu fico pra ideia de vídeo, né? E agora minha voz não existe mais. Aí eu tô fazendo esse vídeo do setembro, porque é setembro amarelo, né? E assim, nada a ver com data comemorativa. A única data comemorativa, assim, que eu deixo passar é o Natal e Halloween, que eu amo. Mas, tipo, pô, gente, data pra falar de suicídio, pra falar... Entende? Essas coisas. Deveria ser uma coisa que é não naturalizada, tá? Porque eu não quero que seja naturalizado falar de... A gente tem que falar isso pra sempre, entende? Porque eu quero chegar a um momento que isso não seja mais um problema pro ser humano, entende? Mas, tipo, é uma coisa que a gente tem que... Não tem que só pensar quando chega setembro, entende? O setembro amarelo, pra quem não conhece, é o mês que a gente vai falando de suicídio, de transtornos psicológicos também, de valorização da vida. Então, tô aproveitando aqui porque eu não sei se eu vou conseguir fazer a série que eu tô desde o ano passado querendo fazer. Uma série pra ajudar as pessoas, porque eu também... eu sou cobaia desse tipo de demônios que existem. E eu fui. Então eu sei... eu sei na ponta da língua, entende? De tanto shadow work que eu fiz, de tantas sombras que eu já conheci nesse processo, nessa jornada de autoconhecimento, que eu tenho muita coisa que eu posso falar que eu sou ignorante, mas nisso, meu amigo, nem quando eu tô com a minha pior baixa autoestima eu sou capaz de falar que nisso eu não tenho propriedade pra dizer, porque eu tenho total propriedade pra dizer. E eu conheço assim como se conhece o miolo do livro, entende? O rodapé do livro. Então, mas aqui eu vou falar sobre mim mesmo, da minha experiência. Já tem 15 minutos. Eu vou falar esse aspecto que eu tava comentando com vocês dessa timidez excessiva. O que é essa timidez excessiva que eu tinha na verdade? Na verdade é ansiedade e fobia social. E essa ansiedade e fobia social é exatamente a coisa que eu tive desde que eu me conheço por gente. Não é uma coisa que só se manifesta com medo de falar em público. Se manifestava em todas as formas possíveis. Óbvio que quando eu era criança, eu tinha muito medo, mas às vezes o medo ele desaparecia, porque quando você é criança você é um pouquinho mais aberto, então eu consegui me abrir um pouco mais. Mas era um processo muito inconsciente. Mas depois que você vai desenvolvendo senso crítico e você vai crescendo, você começa a ter mais, entende? Jogo de cintura, de como você deve se comportar na vida, como ser adulto. Aí você também começa a aprender a parte ruim da coisa, entende? Você começa a aprender os costumes, os hábitos e as atitudes pra você lidar com os problemas e com seus próprios problemas. Que é exatamente você ficar escondendo, entende? Tudo que a sociedade, que a gente aprende, pelo menos até então, né? Era repressão. Repressão dos seus sentimentos, repressão do seu lado sombra, fingir que não existe, o moralismo ali. Mas ninguém te ensina como você tem que
como você faz pra curar esse lado? É literalmente repressão e é só ver o estado mental das pessoas hoje em dia. Isso resolveu alguma coisa? Não. E é só ver o estado mental da geração anterior. Quantos pais negligentes, irresponsáveis, inconsequentes, abusivos, narcisistas que a geração de hoje não teve. E a geração também anterior não teve também. E aí as pessoas ficam tudo traumatizadas, tá entendendo? E ninguém cura nada, só vai reprimindo e vai entrando naquele negócio, naquele ciclo de tipo, que as pessoas acham que transtorno psicológico não tem saída. Mas as pessoas só acham isso, gente, por quê? Porque ninguém te ensina a curar isso, é literalmente isso. E aí eu tenho que falar qual é a minha experiência com essa fobia social. Porque ela não era uma coisa só como ter medo de falar em público, ter medo. Era tudo, tipo, desde o nível mais básico, igual eu falei, tipo, falar com a minha mãe. Eu acredito muito na questão energética, sabe? Eu não sei o tipo de ligação karmática que eu tinha com ela. Que com certeza eu tinha. Mas eu também acredito que isso já era uma. Porque tudo começa da gente, dentro da gente, sabe? Se não tem um ponto de gatilho dentro de você, aquilo nem acontece, entende? A outra pessoa pode ter aquele gatilho, mas se você não tem, o negócio já corta ali na raiz. Por quê? Porque não tem ponto de atração, ponto de sintonia para aquilo se manifestar. Então esse ponto de sintonia já existia dentro de mim, entende? De medo de se expor, medo de expor a própria voz, de se impor, falar opinião. Eu sempre fui uma menina, principalmente na minha adolescência, extremamente opinativa. E ser opinativo não significa que você tá certo. Mas eu sempre fui muito crítica, assim, no sentido do que de olhar e analisar as coisas, entende? Então eu sempre tive uma opinião muito forte. Apesar de eu ser uma das pessoas, assim, mais flexíveis em termos de crença que eu já tive. Tipo, poderia falar aqui que eu fui o branco e o preto na mesma vida, entende? Verde, azul, tudo. E até os opostos, assim. Mas a opinião muito forte, entende? E aí a minha fobia social tinha esse quesito muito ligado também a relacionamentos. Que tinha ansiedade, entende? Que eu não consegui criar intimidade com as pessoas. E essa intimidade eu acho que é por medo delas me conhecerem, sabe? E elas, sei lá, perceber que eu sou uma farsa. Eu sempre senti muito isso, sabe? Tipo, porque por causa do medo do julgamento, o que você faz? Você começa a criar máscara, identidade, uma casca, uma forma de proteção para as pessoas não chegarem perto de você ou de quem você realmente é, entende? E nisso delas te conhecerem por quem você realmente é, te machucarem ou te julgarem e você acabar não conseguir lidando com isso, entende? E o meu sempre foi os dois casos. Então eu sempre tive esse problema da ansiedade social ligado assim, tipo, nem tipo, uma pessoa aleatória tá puxando conversa com você. O meu, eu literalmente, a minha energia, eu consigo sentir na minha energia, principalmente depois que eu desenvolvi mais a sensibilidade, que é como se fosse uma armadura, que a armadura ela aparece espontaneamente, imediatamente, no momento que eu começo a conversar com alguém. Assim, é óbvio que uma coisa que já melhorou, não é uma coisa que, tipo, acontece 100% das vezes. Mas eu consigo, tipo, é quase 100% das vezes, entende? Quando eu ainda não era consciente disso. Então, se tornou um padrão de comportamento meu, né? Um padrão de mim. Que sempre uma pessoa vai lá se aproximar e eu já tenho uma armadura. Eu, tipo, literalmente consigo sentir minha respiração, ela para, tipo, ela prende. E aí eu fico naquele, sabe, naquele estado de paralisia. Você já viu aqueles hamsters quando ele leva um susto? Aí você toca o hamster, ele tá tipo assim.
como aquele hamster, tá entendendo? Nossa, minha voz tá indo embora. E aí esse é um problema também que acontece, porque aí você leva isso pra todos os canais e meios possíveis, entende? Tipo, de relacionamentos. Seja do nível mais distante até, como por exemplo com vocês, até o nível mais próximo. Pessoas que eu convivo há 30 não, a gente não tem 30 anos ainda, mas que convivo há 20 anos, 21 anos. E mesmo assim, eu sempre tive essa armadura. A armadura não abaixou ainda. Eu tô falando sério, gente. Eu não sei, sabe? É um bloqueio muito forte em mim. Com certeza de vidas passadas também, porque não tem como uma coisa ser tão persistente, mesmo quando tem todas as razões e motivos, entende? Porque é óbvio que é um medo irracional e a irracionalidade não liga pros fatos. Mas eu acho que é uma coisa muito além, porque tem muitos outros medos e bloqueios que eu já tive que não foi tão difícil, assim, complicado de eu curar, entende? Era também uma questão de que, tipo, eu sou uma pessoa que fica muito, por causa disso, fica muito imersa na própria mente, entende? Então, assim, eu começo a esquecer das coisas que estão ao redor. E eu fico, tipo, às vezes eu tava lá, eu ia sair com a minha amiga. Eu lembro quando eu era adolescente. E desde o início até o fim do encontro, assim, eu não conseguia aproveitar a saída lá. Porque o tempo inteiro eu sempre estava com a minha mente pensando e filosofando coisas. E julgando as coisas. E falando assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas por que essa pessoa... Como essa pessoa está agindo? E observando as coisas ao meu redor. E observando eu mesma. E tipo... Eu nunca aproveitei os momentos em si, sabe? Tipo, estar presente. Eu sempre tive esse problema de estar presente no momento. Porque... ele é estragado por esse monte de pensamentos que começam a correr, sabe? Uma hora tem que dar um basta, entende? Tipo, a vida não é pra você ficar julgando o tempo inteiro, tá? E, tipo assim, quando você se torna consciente, gente, é uma coisa muito difícil, sabe? Quanto mais velhice em alma você tem, mais difícil é você se torna você começa a ser totalmente presente, assim, no momento, tipo, aberto. Sabe por quê? Porque você tá analisando o tempo inteiro, entende? É um processo muito natural. Você tá conversando com seu amigo, chupando um sorvete, vendo o pôr do sol. E não é só o sorvete, não é só o pôr do sol, e não é só conversar com seu amigo. É literalmente você observando o que está por trás das intenções do seu amigo, o que ele tá passando. É literalmente você olhar pro pôr do sol, começar a pensar na sua existência. É você chupar o sorvete e começar a pensar em todos os processos biológicos a ver com aquele sorvete, entende? Tipo... esse é o problema, entende? De você se tornar uma pessoa que começa a ter conhecimento e começa a crescer e evoluir espiritualmente, porque aí você começa a perder várias das vantagens de ser uma alma ignorante, como por exemplo, você consegue curtir mais a vida sem se julgar tanto, entende? Não tô falando que, tipo, é óbvio, gente, se uma pessoa sábia de verdade, é que eu tô falando de alma antiga, eu não tô falando de alma sábia, que são duas coisas diferentes, entende? São duas coisas que estão ligadas, entende? Toda alma sábia é uma alma antiga, porque não tem outro caminho, entende? Pra você adquirir sabedoria, você tem que passar pela experiência de vida. Mas nem toda alma antiga é uma alma sábia, entende? Você pode passar 500 anos da sua vida completamente preso e estagnado no seu processo de evolução, entende? Enfim, eu esqueci de falar isso aqui também. Com todas essas coisas que eu fico falando e tal. Pode parecer que eu tô meio triste, pode parecer tudo. Eu tô um pouco, sabe? Mas eu gosto muito. Eu gosto muito do canal. Calma, gente, são só os espíritos batendo no vidro. Gosto muito do canal, gosto muito de tudo que eu estou fazendo. Mas eu amo muito
vocês. Tipo, quando eu falo vocês, gente, tipo, qualquer pessoa que se sentir amada por mim tá dentro nessa. Até se você chegou nesse vídeo pela primeira vez, depois de 2 anos que eu gravei esse vídeo, sinta-se amado por mim, embora eu não esteja conseguindo passar nenhum sentimento a esse ponto depois de eu ter ficado pelado aqui. E apesar de nos meus vídeos eu não falar abertamente e tal, porque é um momento crítico, sabe? Eu tenho que mandar mensagem direto. Acho que também deveria pensar mais nisso, fazer mais vídeos focando mais no amor em vez de só do rigor, entende? Se é que vocês entendem aí a referência. Porque são momentos difíceis, entende? E todos os astros, a vida, o mundo já está colaborando pra gente ver o nosso lado sombra. Mas se a gente só ficar vendo o lado sombra e não focar na luz, vira uma coisa que o abismo começa a te levar pra baixo, entende? E aí você começa a ficar com baixa autoestima, você começa a se sentir mal consigo mesmo, você começa, entende? Então é importante a gente exercitar a compaixão, o amor, que são coisas que eu aprendi muito recentemente, entende? Que não importa o quão conhecedor você seja, o quão reto você queira ser, o quão esforçado você queira ser no seu desenvolvimento, se você não é receptivo e não se abre para os sentimentos mais elevados, puros, de amor, de alegria, de mansidão, você começa a se tornar uma pessoa muito... já sou fechada, entende? Mas você começa a se tornar aquela pessoa que tem muito potencial, mas fica depressiva, como é o caso de muitos atores, cantores, enfim, que vocês veem ali, que tem uma sabedoria imensa, sabe? Tipo, sei lá, e uma capacidade, assim, imensa, mas porque não... e, tipo, uma mente muito complexa, mas porque não entraram em conexão com a vida em si, que é o amor, que é exatamente o foco e o objetivo da gente ser rigoroso pra gente ter amor, acabaram em depressão, nesses ciclos aí, né? Marilyn Monroe, Jim Carrey, quase, né? Quase. Outro também que também entrou muito em depressão é o Keanu Reeves, né? Do ator do filme da Matrix. Então vários, assim, que tem uma complexidade imensa interior, uma riqueza muito interior. Mas se não entra em contato com o amor, se torna uma alma vazia, sabe? Começa a ficar difícil de carregar o peso da consciência, entende? Porque é uma responsabilidade muito grande para carregar. Então você tem que equilibrar isso com aumentando ainda mais a sua luz, entende? O que eu quero dizer? Ou seja, você não fica só menos inocente. Você também fica ainda mais amoroso, ainda mais good vibes, entende? Ainda mais leve, mais suave, porque assim, aqui nos vídeos, gente, é o que eu nem falei, vocês só conhecem uma parte de mim, uma parte dos meus dias, e pra vocês querem a sinceridade minha, eu vejo meus vídeos e eu tenho total certeza que eu só tô mostrando, assim, mais da minha parte derrotada, meu pior lado, e mesmo assim eu continuo postando. Ou seja, eu faço exatamente o contrário do que a maioria dos youtubers ou qualquer pessoa que é figura pública faz, que é mostrar, tentar fazer o máximo de pose, de postura, de que sou uma pessoa equilibrada, zen, você pode confiar em mim, impossível. Não, eu tenho todos os motivos que a pessoa, eu acho que deve olhar pra mim e falar assim, não dá pra confiar nessa menina, nessa criatura, essa menina tem problema, essa menina tá... Entende? Mesmo assim eu posto. Ou seja, indo totalmente contra tudo que as pessoas... Até esse é o meu próprio medo, entende? Porque eu, quando eu era adolescente, a minha pior coisa era literalmente... que me fez ficar revoltada é esse negócio do perfeccionismo, que obviamente é a minha própria mazela. Eu ficava revoltada com a minha própria mazela quando ela era projetada na vida real, quando outras pessoas exigiam isso de mim, vide a minha criação. Então, quando as pessoas são muito rígidas comigo, muito autoritárias, mandonas, e
Aí eu comecei a ficar revoltada, entende? Porque é muita pressão em cima, sabe? Eu já sou uma pessoa perfeccionista e outra pessoa que também fica. Aí o negócio ele começa a estourar, entende? E aí eu tinha uma camiseta, que era minha camiseta. É muito engraçado isso, gente. Minhas camisetas que eu mais tenho identidade, sabe? Ligação emocional. Não são aquelas roupas que você fala que eu falo que eu tô bem. São aquelas roupas que eu sinto que realmente sou eu. Eu vou até mostrar uma delas que eu tenho ainda. E falar da outra que eu tinha quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente, eu tinha uma camiseta que tava escrito assim: I am not perfect. E quando eu brigava com a minha mãe, eu lembro de sempre falar assim, gente, porque eu era muito revoltada, mas não é aquele rebelde que você fala, vai pra puta que pariu. Eu nunca xinguei nada, nunca. Enfim, voltando aqui. Quando eu brigava, eu falava pra minha mãe, né? Eu não sou perfeita e tal. Óbvio que um dia isso volta pra você, entende? Tipo, uma hora. É muito assim, tipo, o karma ele funciona exatamente desse jeito, assim. Tipo, eu tenho razão e tal. E aí vem alguma coisa pra tirar a minha moral, entende? Não tô nem mais reclamando. Tipo, é tão desconfortável quando tira a moral de você. Mas isso já aconteceu tanto comigo que é tipo. É por isso que eu tô nesse estado, entende? Já. Que eu posto vídeo já do jeito que eu tô lá. Eu posso estar até com a energia meio baixa às vezes. Às vezes não. Na maioria das vezes, tipo, quando. Mesmo quando você fala assim, essa menina tá meio alterada, né? Eu não tô alterada, na verdade eu tô super bem. Mas é só naquele momento que eu começo a entrar na vibe lá daquele assunto, eu começo a ficar animada, entende? Empolgada demais. E aí isso acaba se manifestando um pouco em uma agressividade. Mas não é agressividade com vontade de, sabe, bater na cara de ninguém, tá? Entende? Calma, eu não sou assim, gente. Mas olha aqui. Essa é a camiseta que eu mais gosto. E ela tá escrito assim, normal. Vocês acham que existe tal coisa como o acaso, como... Não é por nenhum motivo, gente. É uma camiseta que já tá furada, que não é de sair. Ela é muito confortável, sabe? Macia, de algodão. Mas ela tá escrito normal. E olha que tá escrito aqui, que eu tô lendo aqui agora. Eu nunca parei pra ler isso aqui. Tá escrito aqui, ó. Lembra quando isso era... Eu não sei se vocês gostam de moda, enfim. Mas, enfim. Isso era uma coisa que era muito famoso. De, tipo... Colocar uma palavra, um substantivo e o significado. E aí tá escrito aqui, normal. Deixa eu ler que eu não tô em tudo contrário aqui. One who or that which is normal. G1, perpendicular line. Que? Adjetivo normal. Tá escrito. Olha essa frase aqui. Aquele que é normal. E eu sempre me considerei, quando eu era adolescente, eu tinha vários problemas de autoestima, porque quando você é adolescente... Gente, quando eu era adolescente, você acha que eu virei aquele jovem bonitinho da malhação? Eu acho que eu nem cheguei nesse estágio, eu acho que eu tô pulando. Tá, gente, é mentira isso, tá, gente? É que eu não mostro, é que eu sempre tô nesse estado normal. Eu sempre estou nos vídeos no meu estado que eu sou normal, humano. E mesmo nesse estado humano, eu não acho que eu sou menos atraente por isso, entende? Eu acho que é muito, assim, a percepção alterada, a percepção viciada das pessoas, de toda a mídia, dos romances, essas coisas que as pessoas romantizaram. Até o comportamento humano, sabe? Até o dedinho mindinho da unha. E aí, quando a gente vê uma pessoa normal, a gente já não acha mais atraente, tipo... Eu continuo me achando atraente, até nesses momentos que eu tô de pijama, com olheira, entende? Eu também sinto-se atraente, entende? Porque qual é o motivo, sabe? Aí a pessoa fica fazendo pose, seduzindo, criando uma imagem. E isso já aconteceu várias vezes comigo, de tipo, que os caras gostavam de mim. E eles começavam a, sei lá, praticamente fazer a dança do acasalamento. Isso nunca foi atraente pra mim, porque...
eu sinto que a pessoa tá desconfortável com aquilo e eu não quero. Eu acho que não ia ser legal se apaixonar por uma imagem. Tipo, se a pessoa ela é naturalmente daquele jeito é uma coisa, né? Outra coisa é quando é uma coisa porque ela faz por aceitação social. Eu era também assim, eu tinha esse problema. E aí eu parei de ser assim, porque não leva a lugar nenhum, você entende? É pura infelicidade. Enfim, não tem tal coisa como a casa. Eu vejo essa coisa, essa camiseta hoje em dia, eu falo, cara, tá falando exatamente de mim. Porque quando eu era adolescente eu tinha esse problema de sempre achar que eu era extraterrestre, sabe? E até meu irmão, eu lembro dele brincar muito que eu era um alienígena, entende? Talvez eu seja, talvez não, talvez todos nós sejamos, em grau menor ou não. Eu sou alienígena porque eu tô em um planeta Terra, tendo uma experiência aqui na Terra, mas sei lá de onde é que eu realmente vim. E sei lá pra onde eu realmente vou. No fundo, todos somos alienígenas, né? Eu não sei se existe realmente um ser vivo, uma criatura que tenha vindo do pó e vá de volta para o pó, estado no mesmo planeta ou dimensão. Eu acho difícil, entende? Mas voltando aqui, que eu fui longe aqui na ufologia, gente. Eu me achava muito extraterrestre, muito. Eu sempre me sentia deslocada, não compreendida. Eu já não me sentia compreendida já por mais ninguém. Na minha adolescência foi muito, muito triste isso, porque hoje eu analisando bem e vendo tudo mais, eu percebo que não é uma questão. Essa coisa de você não se sentir compreendido na adolescência, às vezes vai muito além da questão de que é porque as pessoas não te compreendiam. E hoje eu vejo que eram todos os fatores externos, internos, tudo contribuiu para eu não ser compreendida nessa época nessa fase da minha vida. Desde que eu talvez precisasse passar por isso, desde que eu estava em uma casa e logo nessa fase eu me mudei de cidade, fui pro interior e eu fui morar na casa de favor do meu tio. E ela era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não, desculpa. Era uma casa assim com um ambiente carregado e pesado, entende? Então eu tenho certeza que tinha em algum nível teve muita influência dessa energia pesada, até de obsessor talvez, entende? Já aconteceu muito disso, porque eu ia no quarto do meu tio. Eu lembro que eu fui no quarto do meu tio pegar uma coisa que eu tinha deixado no quarto dele, e ele tava dormindo, roncando super alto, e eu paralisei. Eu vi o quarto dele, gente, ele deixava a porta meio aberta, e eu vi o quarto dele e tava mais escuro do que quando tá escuro, você sabe disso? É tipo um breu, assim, totalmente preto, e eu paralisei, parecia que tinha alguma coisa me paralisando, me protegendo, e aí eu falei, não, eu não vou pegar essa coisa no quarto dele. E também é a minha avó, né, a minha avó morava também nessa casa, e todo dia ela tinha pesadelo, e ficar gritando, sabe? Chorando, murmurando, resmungando, gemendo, sabe, de dor. Alguma coisa estranha tinha naquela casa, entende? Pelas pessoas ali envolvidas ou, sei lá, alguma coisa já tinha impregnado ali. Mas enfim, e aí por isso que nessa época, né, que era eu, meu irmão e minha mãe, que a gente tava lá morando de favor, se a gente já tinha sombra, o negócio acentuou, sabe? Duplicou 2 vezes mais. Porque aquilo que a gente tem, um pontinho, gente, é um pontinho, sombra que você tem, ele é uma influência externa que faz aquele ponto começar a crescer, entende? Enfim, era muito engraçado isso, porque eu tentava, ao mesmo tempo, me sentir aceita, de certa forma. Não me sentia aceita, mas tentava aceitar, exatamente. Tentava aceitar que eu era uma pessoa comum. Então eu morava no interior, e vocês sabem como é no interior, né? As pessoas gostam de... É muito estereótipo, mas literalmente é o que as pessoas eram no interior, sabe? Tipo, fofoca. Não é todo mundo, óbvio, mas, tipo, e não que isso fale do caráter de ninguém, mas, tipo, era fofoca, meus amigos. Amigos não, meus colegas de turma e tal. Fofoca, sertanejo, ligar pra namoradinhos, beber escondido. E óbvio que eu não fiz nenhuma dessas coisas, mas eu tentava normalizar essas coisas, porque eu não queria ser a pessoa julgadora, entende? Aquele adolescente que fica falando que
eu sou melhor que os outros, que eu sou mais evoluído, porque nessa época, quando eu já tinha 13, 14 anos, gente, eu não tava buscando. Eu tinha essas vontades de adolescente, mas sempre teve uma coisa maior em mim, que era uma vontade, assim, de encontrar coisas, tipo, esse sentido da existência. E eu tava ali, como não tinha nem contato com a espiritualidade, e tudo que eu sabia sobre existência, no mínimo, era umas teorias de filosofia e tal, eu ficava no raso. Então, sei lá, foi o momento que eu comecei a buscar sobre psicologia, sobre filosofia, comecei a entrar em debates. Gente, debate Facebook você só faz debate no Facebook pra passar duas coisas: vergonha ou raiva, entende? Não tem outro jeito. Eu não falo isso nem pra ser mal, sabe? E não querendo generalizar, mas nem sei como é que tá hoje em dia. Eu não uso mais Facebook, entende? Eu não uso mais redes sociais. Pra vocês verem que isso também tem... Apesar de eu já ser assim naturalmente, tipo, não me importar tanto com redes sociais, e eu sou uma pessoa que gosta de mexer com transmídia, mas é por outros motivos que não são igual das outras pessoas, como por exemplo, vontade de ter fama e sucesso. Mas eu sempre tive essa tendência a ter fama e sucesso, porque eu lembro quando eu era criança, tinha alguns sites que eu fazia parte. Eu vou falar aqui qual era. Eu era criança, eu tinha 12, 11 anos, e nessa época eu lembro que existia um site que era chamado Máquina de Quadrinhos, da Turma da Mônica. Eu sempre fui fã de Turma da Mônica, entende? Eu lia gibi, eu lia tudo. Até a Turma da Mônica jovem, eu era muito fã. E me influenciou muito. E aí eu era famosinha lá. E também eu já tive um blog quando eu tinha 13 anos, assim, que eu comecei a me tornar fã de animes. E aí eu era um blog sobre animes e tal, eu fiquei famosinha nessa época. Sem divulgação, sem nem nada, assim, eu fiquei famosinha, mas aí eu acabei parando. Pra vocês verem que a minha intenção e a minha... Eu posso ficar triste pelos meus motivos fúteis de qualquer pessoa, mas a minha verdadeira intenção, a minha maior objetivo sempre foi, sempre será a fidelidade com fazer as coisas que eu gosto. Se eu não gosto mais, eu posso ter ali 1.000 seguidores, 3.000 seguidores, que eu não vou mais fazer, entende? E é simples assim, entende? Porque eu sou ser humano igual a vocês. Enfim. Gente, eu nem sei se você está aqui até o momento me ouvindo e você não desistiu e não ficou desinteressado, parabéns. Parabéns, entende? Porque a Mika já tá no estado dela, que são quase 11 horas e ela tá sem noites de sono regulares, tá perdendo a voz dela e já tá acontecendo várias coisas biológicas aqui falhando. Então, obrigada por estar aqui me ouvindo, na verdade. Talvez seja uma prova de resistência, entende? Ouvir sobre uma pessoa desconhecida na internet, falando de coisa da vida dela, enquanto fala sobre tentar ajudar de alguma forma. E aí eu me senti muito deslocada e muito incompreendida, assim. Até hoje, sabe, ontem mesmo, gente, antes de ontem, eu tinha um vídeo que não parava de ser recomendado pra mim, que era um curta, assim, cinematográfico, que se chama Removido. Removed. Vocês podem encontrar aí na internet, pesquisar aí no YouTube. Vou deixar aí na descrição pra facilitar pra vocês. E de todo o shadow work que eu fiz, não importa qual shadow work que eu fiz, eu não sei se eu nunca mais vou deixar de me emocionar, chorar, que nem um bebê, quando eu vejo essas coisas, porque eu entendo num nível assim profundo o que é sentir não compreendido. E é a historinha de uma menina que passa por abuso emocional, abuso dos pais, pais negligentes, e aí ela se sente não compreendida, entende? E eu sempre senti isso assim também, porque essa é a questão. Não é tudo culpa do outro, gente, não é isso. Porque como eu nunca consegui me expressar realmente, tipo, eu posso contar nos dedos, gente, as vezes que eu realmente consegui expressar exatamente o que eu quero, que eu sou. Sem medo, sem resistência, sem hesitação.
Porque foram momentos assim que eu me senti muito livre, sabe? E foram poucos esses momentos na minha vida. Então, quando você não expõe quem você realmente é o que você realmente sente, sabe? Com honestidade e ao mesmo tempo com o amor, a firmeza por si mesmo, as pessoas não entendem quais são realmente essas necessidades, quem você realmente é. Então elas começam a gerar uma imagem distorcida de você, pelo aquilo que você passa, né? Aí você acaba se sentindo incompreendido, por consequência. Por quê? Porque as pessoas acham que te entendem, mas elas te entendem errado, entende? Acho que é isso, não sei muito o que tem a falar, acho que você não quer mais me ouvir. Brincadeira. Ou é isso. E agora de novo, boa noite.